Coloca a foto do Gabriel aqui, por favor. Olha, com tristeza que eu aviso a vocês. Com muita tristeza que eu aviso a vocês, meus amigos, que nós estamos chegando num momento muito delicado e triste do caso Gabriel, não só do caso Gabriel, mas também, pode encher a tela com a foto do Gabriel? Não só do Gabriel, mas também do caso Vitor, né? A chance de encontrar ambos com vida, segundo a polícia de São Paulo, é cada vez menor. E atenção, Percival, divide a tela aqui com o rapaz que está preso já. Estou mostrando para vocês em primeira mão esse rapaz que está detido pela polícia de São Paulo. Suspeito, né, que está sendo investigado pelo sumiço do Gabriel. Percival, do jeito que é questionador, e o faro jornalístico dele exige isso, vai me perguntar por que ele está preso, concorda? Qual é o indício que a polícia encontrou para conseguir pedir uma prisão dele? Porque a polícia descobriu que ele tem um tipo de antecedente que leva a ter uma personalidade capaz de praticar um ato cruel contra o Gabriel, porque ele já fez alguma coisa grave anteriormente. Mas além disso, Percival, há algo no corpo desse rapaz que está detido pelo sumiço do Gabriel e que vai ser revelado aqui para todo o Brasil. A foto dele está sendo dada agora pelo Cidade Alerta. Há algo no corpo dele que despertou atenção para esse crime. E te adianto, não é uma tatuagem. Não é uma tatuagem. É uma cicatriz. Também não é uma cicatriz, não é nenhuma deficiência no corpo que tenha feito com que a polícia suspeitasse dele. Atenção, gente amiga, é com tristeza que eu aviso para vocês essa prisão. Porque, quer dizer, com tristeza e com alívio, né? Porque é um desaparecimento que já dura tanto tempo. Se chegar logo no fim dessa história, vai ser um alívio para todos nós, não só para a família. Muito bem. Aí está. O que é que está escrito na frase, Percival? Mistério, pedófilo preso com arranhões. É exatamente isso. Exatamente isso que você acaba de ler, Percival. É muito delicado. Vem para mim, por favor. Esse homem, qual que é o nome dele, Mariana? A Grace está agora na delegacia onde ele está detido. Adailton, é isso? Adailton é o nome desse homem que está detido. Ele teria arranhões pelo corpo e esses arranhões podem ter sido provocados durante a abordagem, quem sabe, do Gabriel ou de uma outra criança que ele teria tentado abusar sexualmente. Essa é uma informação exclusiva que nos chega agora. A polícia confirma a prisão desse homem investigado pelo sumiço do Gabriel e quero deixar bem claro. A não ser que a polícia esteja guardando o jogo, escondendo o jogo por uma questão do sigilo da investigação, só que esses arranhões no corpo dele, Percival, já sabe o que a polícia tem de fazer. É coletar ali as células do arranhão, as células, inclusive, vem para mim, por favor, debaixo da unha desse Adailton, desse suspeito, porque pode haver vestígios do Gabriel nas unhas desse rapaz, se por acaso a criança tiver se debatido, tiver tentado lutar pela vida, se por acaso esse foi o algoz do Gabriel e se porventura realmente o Gabriel estiver morto, como a polícia acredita. Daqui a pouco, ao vivo de registro, no interior de São Paulo, a Grace vai nos trazer esses momentos que podem ser os finais aí do caso do menino Gabriel. Ok, eu já estou em contato com a nossa Grace Abduqueli, eu sei que todos que estão chegando aqui no Cidade Alerta, não para de chegar mensagem para mim aqui no Instagram também, sobre o caso Gabriel, que chega agora, infelizmente, num momento crucial e muito delicado. Um homem está neste momento preso, suspeito de ter desaparecido com o menino em registro no interior de São Paulo. Pode encher a tela, por favor. É até bom que a gente mostre bem a foto desse homem, porque outras pessoas podem ter já presenciado algum crime cometido pelo Adailton, né? Ou então podem ter alguma informação que ajude a polícia a elucidar esse mistério. Segundo as informações que me chegam agora, esse homem foi detido com arranhões. E esses arranhões pelo corpo podem representar, Percival, tanto ter sido provocados, por exemplo, pelo Gabriel na tentativa de lutar pela vida, ou de uma outra vítima. Eu vou conversar com a Grace Abduqueli, que está neste momento em registro e acompanha tudo muito de perto. Um momento muito triste, Grace,
porque tudo leva a crer que nós podemos estar diante aí do final desse caso e o caso Gabriel, a gente imaginava que podia terminar de uma maneira feliz, né, do menino só perdido pela mata e ser encontrado, mas pelo jeito há um crime grave por trás de tudo isso. Grace, você que está em registro, conta pra gente, por favor, tudo que você sabe já sobre esse rapaz que está preso e sobre o desaparecimento do Gabriel. Boa tarde, amiga. Oi, Bate, boa tarde a todos. A nossa equipe está aqui em registro de plantão para acompanhar esse caso. E hoje justamente veio essa notícia, logo depois que as equipes pararam as buscas, né, Bate? Porque até então a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, focava na possibilidade do Gabriel estar perdido na mata ou machucado, que ele tivesse caído em um poço, todas essas possibilidades. Porém, essa chance dele estar com vida, perdido na mata, foi descartada. Até a possibilidade do corpo dele estar pela região, a polícia também acha que a possibilidade é muito pequena, porque o trabalho foi focado nessa área. E por isso, a polícia está focando nessa segunda linha de investigação, de que o Gabriel tenha sido retirado do local e que, infelizmente, ele possa ter sido vítima de um crime. Por isso, esse homem que foi preso há cerca uma semana depois do sumiço do Gabriel, justamente numa situação atacando uma criança, esse Adailton, esse homem de 22 anos, a polícia está tentando identificá-lo. Nós tivemos uma testemunha importante, um jovem que estava no local e apontou para a nossa equipe a presença de um homem suspeito lá na região, próxima à igreja, onde havia concentração de crianças. Então, a polícia passou a investigar essa possibilidade de uma outra pessoa lá na área, vendo essas crianças e talvez ter sumido com o Gabriel. Por isso, a polícia acredita que poderia ser essa motivação por conta de pedofilia. E esse homem foi preso atacando uma menina de 10 anos. Ele invadiu a casa, achou que essa menina estava sozinha, porém ela não estava, ela foi defendida pela mãe, ela pediu ajuda e ele foi preso em flagrante. Esse Adailton, ele já tinha passagem por furto, por roubo, mas não por pedofilia. Por isso, a polícia divulga a foto dele, Bate, para saber mesmo se ele tem outras vítimas na região ou se algum dos meninos que estavam lá na rua reconhecem esse rapaz, esse homem, esse criminoso, né, Bate? Que atacou uma menina de 10 anos. Então, ele pode muito bem ter atacado o Gabriel. Por isso, a polícia está investigando essa possibilidade. Grace, muita gente está chegando agora no nosso Cidade Alerta. A Grace Abduqueli traz as informações exclusivas em primeira mão sobre a prisão de um homem, a primeira prisão, né, que nós temos conhecimento de uma pessoa que pode ter relação com o sumiço do Gabriel. Qual que é a distância entre a casa onde esse rapaz atacou a menina de 10 anos com a casa do Gabriel ou onde o Gabriel estava empinando pipa? Pois é, exatamente. A polícia chama atenção para isso. São 5 quilômetros de distância da casa do Gabriel para a casa dessa vítima, desse homem, do Adailton. Então, numa região de interior, é uma distância até considerável. Porém, para nós que sabemos que criminoso não tem endereço, né, Bate? Então, ele pode realmente muito bem ter agido na região do Gabriel, da moradia do Gabriel, que é uma área rural aqui de Registro. E está todo mundo preocupado com essa história, Bate, esperando o desfecho dela. A polícia tem esse preso, ligou os pontos e está investigando essa possibilidade. Nesse momento, os adolescentes que já prestaram depoimento, que indicaram a presença desse homem estranho, que nunca foi visto lá no bairro, estão indo para a delegacia para fazer esse reconhecimento, para saber, para apontar se foi esse homem ou não. Se esses meninos reconhecerem o Adailton, aí a polícia parte para o próximo passo, que é colocar ele, então, alguma prova, encontrar alguma prova que coloque ele próximo a Gabriel.
Até ele estar lá também, não faz a polícia colocá-lo como o responsável mesmo pelo sumiço do Gabriel, né, Bate? É preciso ter provas, além da presença dele. Então, é um trabalho detalhado mesmo que a polícia vai ter que seguir a partir de então. É importante, primeiramente, que esses jovens reconheçam ou não o Adailton, que é, sim, um suspeito, inicialmente, por ter envolvimento aí no caso do Gabriel. Mas a polícia tem outras frentes de investigação. É importante deixar isso bem claro, né, Bate? Exatamente, que vai ser explicado daqui a pouco na reportagem, a família do padrasto, que foi chamada hoje também na delegacia para tirar algumas dúvidas de contradições no depoimento de pessoas da família. Agora, é uma região pacata, né, com índice de criminalidade baixo, 5 quilômetros, muito embora para uma zona rural, eu não sei se é tão grande também, ô Percival, porque são estradas, né? 5 quilômetros da casa onde a menina foi atacada até onde o Gabriel vivia, é uma distância bem considerável para, assim, um pedófilo, que é uma pessoa que ataca sem pensar duas vezes, porque não tem muita noção também do que tá. É um doente, é um psicopata. Ele pode sim ter atacado nesse raio, até raios maiores a gente já chegou a pegar casos semelhantes, não? Numa área rural é uma distância considerável, como você disse. Se fosse numa estrada de asfalto, 5 quilômetros seria até uma distância curta. Mas, de qualquer modo, sendo procedente a informação de que o Gabriel foi capturado, arrebatado e levado por alguém, isso significa que quem fez isso é alguém próximo, porque esse alguém surpreendeu o menino Gabriel andando, Bate, a pé, isso não há dúvida. Quer dizer, é alguém, quer dizer, quem fez isso mora ali na região, mora ali numa distância não muito grande. E esses arranhões podem significar que o menino tenha tentado se defender e, agindo na sua defesa, provocou esses arranhões no homem que é apontado como suspeito. Ô Grace, já pediram para coletar o material debaixo das unhas desse homem suspeito ou não? Exatamente. Essa pergunta foi feita, claro, para o delegado. Então, todas essas pistas estão sendo investigadas. A possibilidade de que tenha algum material genético na mão desse suspeito, desse preso por pedofilia, suspeito por estar envolvido no sumiço do Gabriel, realmente está sendo checado. Essa análise foi feita segundo o delegado, porém ainda não se tem um resultado. É claro que a Polícia Civil indica que geralmente esse material genético fica nas unhas da vítima, quando ela tenta se proteger. Então, como não se sabe do Gabriel, não é possível fazer esse teste nas unhas dele. Então, inicialmente foi feito nesse suspeito, e o que chama a atenção desses arranhões, Bate, claro que essa menina, essa criança de 10 anos que tentou se defender, pode ter machucado esse criminoso, porém os arranhões, segundo a perícia, segundo o que foi indicado inicialmente, são antigos, de pelo menos 5 dias. E isso aconteceu, esse ataque aconteceu uma semana depois do sumiço do Gabriel. Por isso, a relação com a data, possivelmente ser arranhões causados por Gabriel. Para a polícia, o Adailton justificou que é andarilho, morador de rua, e que ele teria se machucado na rua, que ele não soube explicar como. Mas a perícia aponta que realmente parecem ser arranhões. Não dá para saber se de criança, se de adulto, ou de animal, mas são arranhões. Então, ele não conseguiu esclarecer muito bem essa situação. É preciso mesmo esse reconhecimento inicial das crianças que estavam lá para a polícia mesmo tê-lo como um suspeito em relação ao Gabriel. E é muito difícil, né, Bate, numa situação como essa, a polícia faz a ligação de todas as possibilidades que vem acontecendo aqui na região. A Polícia Civil está atenta para ligar esses pontos. Em paralelo, tem essa investigação com as pessoas mais próximas de Gabriel. Porque essa testemunha, esse menino que indicou o suspeito lá na região, disse que esse homem estava com uma mochila e estava a pé.
pelas características iniciais, não dá para bater com o Adailton. Parecia ser um homem mais velho, mas o homem teria se afastado a pé. Se o Gabriel foi tirado lá da região, da comunidade, da área rural, ele provavelmente foi levado num carro, como as testemunhas apontam, que ele teria entrado num carro preto. Por isso, a polícia também investiga a possibilidade de um carro preto. E já periciou 2 carros que estiveram na casa. O do vizinho, que estaciona na garagem da família, e o do padrasto. O luminol foi feito, todo esse trabalho foi realizado, porém também o laudo conclusivo ainda não saiu. Por isso, a Polícia Civil toma todo cuidado para apontar um suspeito ainda. Existem pessoas investigadas, porém, o suspeito ainda não é indicado, Bate. Bom, daqui a pouco a Grace vai nos trazer quais são essas contradições que a polícia encontrou na família. Olha, gente, vamos à primeira parte da reportagem. Uma prisão feita pela Polícia de Registro em São Paulo pode provocar uma reviravolta no sumiço da criança de 8 anos. Exatamente no dia em que o desaparecimento do Gabriel completava 1 semana, um homem foi detido após invadir uma casa na mesma cidade para tentar abusar sexualmente de uma garota de 10 anos. Vamos ver as primeiras informações direto de Registro com Grace Abdukelli. 1 semana depois do sumiço de Gabriel, a Polícia Civil aqui de Registro fez uma prisão. Um homem que já tinha passagem pela polícia por furto e roubo foi pego em flagrante ao tentar atacar uma menina de apenas 10 anos. Quando ele foi preso, a polícia percebeu que ele estava arranhado. Segundo a perícia, esses arranhões já tinham pelo menos 5 dias. Essa prisão aconteceu a cerca de 5 quilômetros de distância da família de Gabriel. Por isso, a Polícia Civil desconfia que aquele homem misterioso, que teria sido visto na região pelos meninos que estavam empinando pipa, poderia ser este homem preso. As crianças foram chamadas mais uma vez aqui na delegacia, agora para tentar fazer o reconhecimento desse pedófilo preso. A Polícia Civil não descarta a possibilidade desse homem preso em flagrante ser aquele homem misterioso, visto naquele domingo pelas crianças que estavam empinando pipa. Por isso, essas crianças foram chamadas novamente para depor, para tentar fazer esse reconhecimento por foto. Caso esse pedófilo seja identificado pelos amiguinhos de Gabriel, a Polícia Civil ainda precisa de mais alguma pista, alguma prova para colocá-lo na cena do crime. Quem é que tá lá? A Grace e o Guilherme Baby, é isso, nosso produtor? Na delegacia. Ok, eu estou recebendo agora a informação de que a nossa repórter e o nosso produtor estão na porta da delegacia de Registro, porque a qualquer momento as crianças que conviviam com o Gabriel vão apontar para a polícia se reconhecem ou não esse homem que está preso, investigado pelo sumiço do Gabriel. Um deles, um dos principais, é o Gabrielzinho, de 8 anos, que desapareceu. Esse homem aqui está preso. Daqui a pouco nós vamos com a Grace Abdukelli, uma reportagem inédita e completa, com informações exclusivas sobre esse homem que está preso, sendo investigado agora pelo desaparecimento do Gabriel, ok? Daqui a pouco, portanto, essa reportagem que vai chamar a atenção do Brasil, uma vez que nós podemos estar diante dos momentos que antecedem o fim desse mistério. Cadê a foto do Gabrielzinho aqui? Olha. Vai caminhando. Eu não sei porque meu coração tá apertado desde o início desse caso aqui, Percival. E envolve criança, mexe com a gente, né, Bate? Ainda mais que menino, você sabe, moleque de 8 anos conhece ali as ruas do bairro como a gente não conhece. Está preso agora o Adailton, gente, suspeito de ter desaparecido com o Gabriel. Quem é Adailton? Adailton é um rapaz que foi detido primeiro. Ele está detido não pelo sumiço do Gabriel, está detido porque tentou, segundo a polícia, abusar de uma menina de 10 anos de idade
numa distância de 5 quilômetros com o local de onde o Gabriel desapareceu. Ora, se você tem um rapaz no bairro com essa cara aí que... Eu sei que bandido não tem cara, mas dá medo, não dá? Ó o olhão dele lá. Não dá medo? É, olhão arregalado. Ó, arregalado lá, uma cara de doido, hein? E aí me diga, abusa sexualmente de uma menina, tenta abusar da menina, 5 quilômetros de distância onde Gabriel sumiu. Aí eu lhe digo mais, arranhões pelo corpo que podem configurar, por exemplo, a tentativa do Gabriel de se defender desse homem, sendo que os policiais disseram que a cicatrização desse machucado nele é compatível com o sumiço do Gabriel. E você há de se lembrar, no caso Vitória, o principal suspeito, que é o Júlio Ergesse, como é que a polícia descobriu que ele está envolvido no caso? Com DNA debaixo das unhas? Exatamente, com as unhas, pelos arranhões da vítima, no caso a menina Vitória, ela arranha o autor do crime, então fica um vestígio da unha do autor, que foram encontrados no exame de DNA posteriormente. E é isso que a polícia tem que fazer, coletar um material debaixo da unha desse rapaz para saber se tem vestígio do Gabriel por lá. O rapaz preso por um outro crime, mas que é coincidência, é. Esta testemunha pode ter a chave para desvendar o mistério do sumiço de Gabriel. Uma pessoa teria visto o menino entrar no carro do padrasto naquele domingo, já no final da tarde. Eu escutei, estava junto, né, que o rapaz da mesma rua viu na hora que ela entrou, o padrasto abriu a porta do carro, colocou o menino, saiu com o carro para fora e ela fechou o portão. E saiu os três juntos. A mãe. Saiu os três juntos. Era entre 6 e 6h20 da tarde, né? Então, tem horários que não batem, né? Entre ela, a criança, tudo não batem horário. Porque entre 5h20, 5h10 mais ou menos, ele passou na rua de casa, né? Mas teve gente que viu, né? E a hora que entrou os três no carro, ela fechou o portão da casa e saiu os três juntos. Só os três? Só os três. Essa testemunha, que teria visto Gabriel entrando no carro preto, ainda não prestou depoimento para a Polícia Civil. A pessoa que grava sem se identificar também sente medo. A gente fica preocupado porque a gente não sabe o que aconteceu, né? Então a gente tem filhos, né? Tem as crianças que brincam, a gente fez grupos de mães, porque uma criança está brincando lá embaixo, a outra já avisa que está subindo, sabe? Vai encontrar com o outro. A gente fica preocupado. Mas, segundo a mãe de Gabriel, o menino não entrou no carro do padrasto no dia do sumiço. Ninguém viu ele entrando no carro do padrasto e você também? Não, porque ninguém entrou nesse carro, porque até eles fizeram a perícia, tudo, né? E ele não entrou. A gente, de vez em quando, muito difícil a gente ir na casa da mãe dele, né? Aí a gente ia, mas é difícil. E quando a gente ia, é boquinha da noite. Muito difícil a gente ir. Por isso os cães, então, não acharam o odor do Gabriel dentro do carro? Não, por causa que a gente não fica no carro. É só ele que anda com as ferramentas dele, tudo bagunçado. Até o som dele ele tirou do carro para caber mais ferramenta. Ainda segundo Luciana, o menino não costumava andar no carro da família que foi periciado. A gente era difícil andar com ele. A gente é difícil mesmo, muito difícil entrar no carro. Eu ando mais de ônibus, né? Mais de ônibus, vou fazer compra, aí a suma da compra que vem trazer minha compra no carro, e eu volto de ônibus. É sempre assim. Luciana também nega ter saído de casa. Convidaria eu para ter um almoço, que ia ter o almoço. Aí eu não quis ir no almoço porque eu estava fazendo faxina. E quando eu estou mexendo com faxina, eu não como, eu só como depois que eu limpar tudinho. É só assim. Aí eu falei, então de tardezinha, ela falou assim, depois das 5, lá para as 7 horas, vai ter um churrasquinho em casa, aí você vem. Eu ia receber para minha mãe lá no posto, depois a gente já ia passar direto para ir para o churrasquinho na casa dela. A senhora ficou então o dia todo naquele domingo na sua casa? Fiquei o dia todo, só no sábado que eu saí 3h40, que eu peguei um ônibus ali que eu fui fazer compra e voltei. E que horas exatamente que a senhora passou a pedir ajuda das pessoas para achar o Gabriel? Então, a partir do momento que eu desconfiei que o Gabriel sumiu, que eu procurei e subi lá para cima, aí já desceram de baixo já para ajudar.
Foi por um comentário nas redes sociais que a Polícia Civil conseguiu localizar uma importante testemunha. Uma pessoa que indica que realmente teria visto Gabriel entrando em um carro preto. A polícia procura novas testemunhas que possam confirmar essa versão. O importante é saber de quem seria esse carro. A perícia em 2 carros pretos foi feita. Porém, inicialmente, nenhum vestígio de sangue foi encontrado. Porém, o laudo ainda não foi conclusivo e pode apontar outros vestígios. Por isso, a polícia tenta descobrir de quem é esse carro. Uma coisa, a investigação tem certeza: Gabriel não entraria no carro de um desconhecido. Por isso, o foco da investigação está nas pessoas mais próximas a ele. É o que essa vizinha também acredita. Reservado, Gabriel só dá atenção para quem ele confia. Eu só peço a Deus que Jesus ajude vocês, né, a encontrar o menino, né? Porque o menino, ele é um menino bonzinho. Ele é um menino bonzinho, ele não é de brigar com os outros, ele não é de se misturar com muita gente. Ele fica no cantinho dele ali, sossegadinho, brincando, só com o celularzinho assim, tristinho, meio... É porque o jeito dele é assim, ele é muito tímido. Para a senhora ter ideia, para ele ir com uma pessoa, tem que ser uma pessoa conhecida. Porque estranho ele não vai, porque ele é muito tímido. Ele tem vergonha. Uma pessoa está comendo uma bolacha ali, ele se encostar no cantinho e a pessoa oferecer, ele diz que não quer. Ele só balança a cabeça que não. Nem dá conversa. Dá não, ele é muito tímido demais. Segundo a mãe de Gabriel, o marido Cristiano estava no bingo, ao lado dos pais, quando o menino desapareceu. Esta foto, enviada às 4h46 da tarde, seria a prova desta versão. Ele mandou a foto que estava lá no bingo, já 15h45 da tarde. Isso, ele mandou a foto para mim, era 4h46, né? E eu mandei a foto para ele, que eu já tinha limpado a casa também, sem noção de nada, 5h10. Que horas que ele voltou para casa do bingo? Olha, ele voltou para casa, acho que eram umas 8 horas, não lembro o horário, porque eu estava muito entrada procurando o Gabriel. Aí minha mãe falou assim, tem que avisar o Cristiano. Eu falei assim, não, mas eu não vou avisar ele, que ele vai ficar preocupado, né? Às vezes a gente encontra, às vezes ele está na casa do amiguinho. A minha cabeça, ele estava na casa de alguém. Foi que a hora passou, ele chegou, não viu o horário, acho que eram umas 8 horas por aí. Eu acho que era por aí mesmo, já estava à noite. Luciana indica o horário que o marido teria saído e retornado para casa. Como é que foi essa tarde entre ele estar aqui? Parece que ele veio com parentes aqui na sua casa. Quem mais esteve aqui? É importante saber. Além dos familiares, quem mais esteve próximo do Gabriel? Só o que esteve próximo é meu filho que estava aqui, né? E aí ele veio com a mãe dele e o padrasto, esses horários que eu falei, 3h45, né? Saiu 4 e pouco. Meu filho 4h40, ele estava aqui, que veio tomar água, tudo. Enquanto o Cristiano estava saindo, ele ainda estava aqui, né? E todos esses horários, né, 5h10, é que eu saí também para pegar meu filho, para trazer para dentro para tomar banho, não encontrei. E a única coisa que, a única pessoa assim que não é conhecido meu, né? É o carro do vizinho, só que entrou aqui dentro. Aquele carro também periciado? Isso, foi também para perícia, também, como igual no carro do meu marido. É preto? Isso, não, o dele é cinza. O dele é cinza, do meu marido é preto e tá amassado atrás, né? Tá amassado. Pegaram o celular dele, pegaram o meu, para revisar, não tem nada. Não tem nada. Na delegacia encontramos o padrasto de Cristiano, que esteve com ele no bingo. A Polícia Civil está pegando os depoimentos das pessoas mais próximas a Gabriel. Inicialmente, todas as pessoas que estiveram na casa foram ouvidas. Agora, no segundo passo, os depoimentos estão sendo pegos novamente para bater os horários do que aconteceu naquele dia, naquele domingo. Aqui do meu lado está o seu Zé, que é o padrasto de Cristiano, o marido de Luciana, mãe de Gabriel. O seu Zé esteve com o Cristiano no bingo.
naquele domingo, ao lado da esposa. O senhor também esteve na casa do Gabriel. O senhor passou a tarde lá. Como é que foi esse encontro? Lá foi coisa de uns 20 minutos, só tomou banho e nós já saímos. Lá nós não demoramos nada. O senhor lembra o horário, mais ou menos? Não, que a gente tá falando umas 3 horas, 3h30. Passa a base assim. Aí nós viemos pra cá, umas 3h30, acho que umas 3h30. Aí nós chegamos aqui umas 4h30, nós viemos pra cá e ficamos aí no bingo. Lá no bingo? Aí nós ficamos no bingo até. Quem estava com vocês? Estava comigo? Tava a minha esposa, ele e o irmão dele. Que horas que o Cristiano saiu? Na base, 9 horas que ele saiu. Ele falou, vou trabalhar, que a minha tem que pegar a gente fora aqui, trabalho de pedreiro, sabe, ele levar a turma. Aí ele falou, vou mais cedo. Eu falei, não, você vai com o meu tio. Eu fui com o tio dele, que mora no Serrote, aí, que é o irmão dela, sabe? Não, que é tio. Agora, por que o pai do padrasto do Gabriel foi chamado na delegacia? Por que o delegado achou isso necessário e o que esse depoimento do pai do padrasto pode resolver? Quem será esse rapaz que foi preso e as contradições do caso? Vamos ver. Na delegacia encontramos o padrasto de Cristiano, que esteve com ele no bingo. A Polícia Civil está pegando os depoimentos das pessoas mais próximas a Gabriel. Inicialmente, todas as pessoas que estiveram na casa foram ouvidas. Agora, no segundo passo, os depoimentos estão sendo pegos novamente para bater os horários do que aconteceu naquele dia, naquele domingo. Aqui do meu lado está o seu Zé, que é o padrasto de Cristiano, o marido de Luciana, mãe de Gabriel. O seu Zé esteve com o Cristiano no bingo, naquele domingo, ao lado da esposa. O senhor também esteve na casa do Gabriel. O senhor passou a tarde lá. Como é que foi esse encontro? Lá foi coisa de uns 20 minutos, só tomou banho e nós já saímos. Lá nós não demoramos nada. O senhor lembra o horário, mais ou menos? Não, que a gente tá falando umas 3 horas, 3h30. Passa a base assim. Aí nós viemos pra cá, umas 3h30, acho que umas 3h30. Aí nós chegamos aqui umas 4h30, nós viemos pra cá e ficamos aí no bingo. Lá no bingo? Aí nós ficamos no bingo até. Quem estava com vocês? Estava comigo? Estava a minha esposa, ele e o irmão dele. Que horas que o Cristiano saiu? Na base, 9 horas que ele saiu. Ele falou, vou trabalhar, que a minha tem que pegar a gente fora aqui, trabalho de pedreiro, sabe, ele levar a turma. Aí ele falou, vou mais cedo. Eu falei, não, você vai com o meu tio. Eu fui com o tio dele, que mora no Serrote, aí, que é o irmão dela, sabe? Não, que é tio dele. Aí ele foi, nós fomos com nós. Terminei o bingo e nós fomos embora. Mas ele já tinha ido. E por que a Luciana não foi com vocês no bingo? Quem é a Luciana? Não, ela quase não sai de casa. Você estava na casa dela, com os filhos dela, sossegadinho lá. O senhor chegou a ver o Gabriel, então, lá na casa? Na casa, dentro de casa, na casa dela assim, ó. Dentro de casa. Tá os dois brincando dentro de casa assim, ó. Tava tudo bem. Tudo bem, sossegado. E o bingo estava cheio? Aqui tinha bastante gente no bingo. O senhor não viu o Gabriel entrando no carro? Não. No carro pra cá, não. No carro com nós, não veio criança nenhuma. Só foi nós 3. Eu e ela e os 2 filhos dela. Nós 4, nós viemos no carro. Entendeu? Sua esposa, né? Aí isso aí não vi mais não. Cristiano ficou o tempo todo lá com vocês? Tudo com nós, que eu não sei jogar bingo, ele que jogava por mim. Entendeu? Eu não entendo, eu não sei ler, não entendo bem. Tem hora que passa pedra, entendeu? Aí ele que marcava pra mim. Porém, os horários apontados pela família nos depoimentos não batem. No caso da foto que ela fala, do bingo. Os horários não batem. Aquele horário da foto, ele tava ali. Na casa. Você vê, porque outra, o horário que ela fala que a criança desapareceu. Em várias entrevistas ela fala um horário diferente. E a gente sabe os horários que a gente viu a criança. O local onde as crianças estavam concentradas naquele domingo para brincar fica exatamente aqui. Atrás dessa construção fica a igreja, que é a referência de toda a população aqui do bairro. Foi exatamente aqui onde o Gabriel foi visto ao lado do irmão ao longo da tarde daquele domingo. E bem aqui em frente fica a casa de uma senhora que costuma cuidar dos meninos quando a mãe, Luciana, precisa de ajuda. Aqui a família fazia um churrasco de comemoração do Dia dos Pais. Os meninos chegaram aqui na casa da dona Adelaide por volta das 2 horas da tarde.
Ela então ofereceu comida para os meninos. Como é que foi esse tempo que eles passaram aqui com a senhora? Não foi muito tempo não, eles chegaram aqui, aí a minha nora, a gente estava tudo almoçando, a minha nora ofereceu comida para eles, né? O Gabriel não queria comer, mas o outro queria. Aí ela pôs comida, aí ele viu o outro comendo, aí chegou que queria. Ela botou comidinha para ele e ele comeu, mas não comeu tudo, comeu pouquinho. Aí pegou, saiu para lá e o outro ficou terminando de comer. Então aí eles ficaram concentrados aqui na frente da casa da senhora. Ficou por aqui, assim, brincando aí. Brincando. Até que horas, mais ou menos? Olha, eu não sei o horário. Eu só sei que ele saiu para lá. A mãe dos meninos não veio no churrasco por quê? Não, ela não quis vir, não. Porque ela falou que ia sair. Pra onde? Ela não falou também. Ela não falou que ia sair para algum lugar. Ela só falou que ia sair. A Adelaide é sogra da tia dos meninos. Por isso, então, ela faz parte da família, né? Quando a Luciana precisa de ajuda, acaba pedindo para você cuidar dos meninos. Então, eles estão acostumados com a senhora aqui. É porque quando eu preciso dela, assim, para ir para São Paulo comigo, eu faço tratamento em São Paulo. Aí eu preciso de acompanhante, que eu não posso andar sozinha. E meu marido não pode. Quando é para eu ir, ele não pode por causa do serviço, né? Não pode perder. Então ela vai comigo. Quando ela precisa, ela deixa os meninos. É normal, né? Como qualquer um. Então aí eu fico, os doisinhos, umas 7 horas. Ela veio aqui, aí disse, só foi o que aconteceu, meu filho desapareceu, não chegou em casa. Sumiu e disseram que viram ele lá para baixo com a pipa, né? E sumiu, não veio em casa. Aí pronto, fiquemos todo mundo nervoso aqui, preocupado por causa disso. E ela ficou procurando e nada. Aí ela disse, Adelaide, fica aí com o Luquinha, que eu vou procurar meu filho. E aí eu fiquei com o pequenininho e ela foi procurar o menino. Dona Adelaide, a senhora disse que ela chegou arrumada, mas não dá para saber se ela estava arrumada para sair ou se ela estava voltando de algum lugar? Não sei de onde ela veio, não. A vizinha percebeu quando o Gabriel seguiu na direção de casa. Uma testemunha falou que viu o Gabriel andando ao lado de uns amiguinhos nessa direção, na região da mata. A senhora não acredita nisso? Olha, ele nunca foi para esse lado, não. Que eu saiba, né? Nunca foi, não. Ele foi para lá, que é a direção... Ele só brinca para lá. Da casa dele. É. Para lá. Para cá, para cima. Viu que rodaram aí, mexeram com o poço, com tudo, não acharam nada? Desde que as buscas foram iniciadas, as equipes trabalharam em toda a região de mata. A Força-Tarefa contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, com o helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo e também com a equipe rural aqui da região. Porém, nada foi encontrado. As buscas foram encerradas na tarde de ontem, porque as equipes têm quase certeza que por aqui, em toda essa região de mata, Gabriel não está. Inicialmente, a Polícia Civil seguiu 2 linhas de investigação. Uma possibilidade era que Gabriel tivesse se machucado ou se perdido na mata. Porém, com esse trabalho que foi focado em toda essa região e nada foi encontrado, as equipes deixaram o local. Agora a Polícia Civil foca na segunda linha de investigação, que o menino tenha sido vítima de um crime e que ele tenha sido levado aqui do bairro para outro lugar. Por isso, o foco agora é encontrar câmeras de segurança ou provas que possam elucidar o caso. Com quem Gabriel teria saído daqui? A única coisa que a polícia acredita é que Gabriel conhece a pessoa em quem ele confiou. Gabriel não sairia daqui
dentro do carro de um desconhecido. Ele tinha medo de entrar no mato. Ele só ficava assim, nos cantinhos assim, perto de gente, mas era ali no cantinho quietinho, brincando. Com o celularzinho dele, jogando, joguinho. Acho que levaram ele daqui. Se levaram, eu não sei. Não sei. Porque ele foi pra lá. Ele foi pra lá. Se ele tivesse por aqui, brincando, eu tava vendo. As buscas só foram interrompidas porque até no rio Ribeira de Iguape, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros entraram. Foram 7 dias de buscas. Pela água, pela mata e pelo ar. Enquanto a Polícia Civil não tem evidências de crime, testemunhas precisam dizer oficialmente o que sabem. Se alguém aqui, né, tá com medo, né, de falar, né, gente, vamos pensar que é o Gabriel, ele tem 8 aninhos, não fica com medo, né? Se não tem nada a temer, por que vai ficar com medo? Dá uma pista, se sabe. Fala para a polícia, porque o que eu tinha de falar, o que eu sei, eu já falei, não tenho mais nada. Você acha que eu ia saber, ia esconder, gente? É meu filhinho que tá, e alguém tá falando, ah, mãe, não tá chorando. Gente, só Deus sabe o que tá se passando aqui no meu coração. Só Deus sabe, mas Deus tem a resposta, né? E se alguém sabe, alguma pista, pelo amor de Deus, uma coisinha que você acha que não tem nada a ver, para a polícia que está investigando é muito, porque eles querem montar um quebra-cabeça para achar o meu filho. Pelo amor de Deus, me ajuda, não fica por aí escondido. Se sabe, abre a boca e fala para a polícia. Não quer se mostrar? Vai escondidinho, liga anônimo, sei lá, dá um jeitinho e me ajuda. Vizinhos acreditam que a família de Gabriel tem mais a dizer. Não tô acusando ela, não tô falando que ela é culpada, mas que ela tá omitindo muita coisa, ela tá. Coisas que o bairro, muita gente sabe e tem medo de falar, que ela tá omitindo muita coisa. Mãe disse que estava em casa fazendo faxina quando o Gabriel sumiu. Não, ela não tava em casa. Ela não tava em casa. E o pior é que eu não posso citar o nome de onde ela tava, né? Mas ela não tava em casa. Ela falou que estava esperando o menino chegar para ir no churrasco na casa da avó. A avó não estava no churrasco na casa dela. Estava em outro lugar. Já era nenhum churrasco. Não estavam esperando eles para fazer um churrasco. Só que a mãe de Gabriel nega que não esteja ajudando nas investigações. Sobre o chinelo de Gabriel ter sido encontrado 4 dias depois do sumiço, todos acham estranho. A senhora acha que o menino foi levado para lá? Ou que o chinelo foi colocado depois, naquele ponto? Ah, minha filha, isso aí é uma coisa que ninguém sabe, só Deus mesmo. Só Jesus que sabe, porque isso aí tá estranho. Tá estranho para todo mundo tá achando estranho isso aí, esse desaparecimento desse menino. Tá todo mundo achando estranho, minha filha. Não tem lógica isso. Toda a vida ele brincou aí, nunca desapareceu, porque esse menino foi desaparecer. Agora. A Polícia Civil também investigou a possibilidade do chinelo não ser de Gabriel, mas conseguiu provas do menino usando o calçado. Uma semana depois do sumiço de Gabriel, a Polícia Civil aqui de Registro fez uma prisão. Um homem que já tinha passagem pela polícia por furto e roubo, foi pego em flagrante ao tentar atacar uma menina de apenas 10 anos. Quando ele foi preso, a polícia percebeu que ele estava arranhado. Segundo a perícia, esses arranhões já tinham pelo menos 5 dias. Essa prisão aconteceu a cerca de 5 quilômetros de distância da família de Gabriel. Por isso, a Polícia Civil desconfia que aquele homem misterioso, que teria sido visto na região pelos meninos que estavam empinando pipa, poderia ser este homem preso. As crianças foram chamadas mais uma vez aqui na delegacia, agora para tentar fazer
o reconhecimento desse pedófilo preso. A Polícia Civil não descarta a possibilidade desse homem preso em flagrante ser aquele homem misterioso, visto naquele domingo pelas crianças que estavam empinando pipa. Por isso, essas crianças foram chamadas novamente para depor, para tentar fazer esse reconhecimento por foto. Caso esse pedófilo seja identificado pelos amiguinhos de Gabriel, a Polícia Civil ainda precisa de mais alguma pista, alguma prova para colocá-lo na cena do crime. A Polícia Civil espera chegar perto de um suspeito com esses últimos depoimentos. Você acredita que o Gabriel não está aqui? Eu também acredito neles, porque nem é possível, eles reviraram tudo, olharam o poço e eu não posso duvidar deles. Eu sou uma pessoa treinada para essas coisas, né? E o meu coração diz que meu filho está vivo. A única esperança de eu estar de pé ainda, porque eu tenho essa esperança que meu filho vai voltar. Eu não sei porquê, mas é mãe, né? Sabe? Mãe é... Quando coloca alguma coisa na cabeça é difícil de tirar. A gente acha que essa mãe tá fria, mas cada um tem uma reação, né, nesses momentos de desespero.